Olá, muito bom dia a você, ligado aqui no nosso Resenha. Seja muito bem-vindo. A gente já começa falando sobre o investimento que o Centro Histórico de São Luís vai receber. São mais de 100 milhões de reais. Aqui no estúdio, a gente recebe o secretário das Cidades e Desenvolvimento Urbano do Maranhão, Rubens Pereira Júnior. Comigo, os jornalistas John Coutrin e Robson Júnior. Muito bem-vindo, secretário, tudo bem? Obrigado, bom dia. 100 milhões de reais, uma cifra que salta aos olhos. De que forma esse volume de dinheiro será aplicado? Olha, o que o governador Flávio Dino analisou é que há muito investimento público na área do nosso Centro Histórico de São Luís. Nós temos, só por parte do governo do estado, já investido mais de 73 milhões de reais em obras já concluídas durante o primeiro mandato e esse primeiro ano. E a Prefeitura e o IPHAN também tem um programa de obras em andamento e em execução que já soma mais de 71 milhões de reais. Para dar alguns exemplos das obras do IPHAN e da Prefeitura, eu destacaria a Praça Deodoro, a Rua Grande, a reforma de vários prédios, como é o caso do prédio da Faculdade de Direito, onde hoje funciona a pós-graduação, bem na frente do Teatro Arthur Azevedo. E o que o governador Flávio Dino resolveu foi lançar um novo programa chamado Nosso Centro, para garantir a revitalização e o uso adequado do nosso centro histórico, com investimento, com muito orçamento, com investimento em diversas áreas, para garantir essa revitalização, elevando o que é hoje um programa de governo, transformando em algo que seja um programa de Estado, que seja permanente, que fique. Em quanto tempo, né, esse dinheiro, esses 100 milhões serão investidos? Eles já estão garantidos? O total do valor do investimento passa de 140 milhões de reais. A nossa previsão é de investimento para este ano. Essas são as ações de curto prazo. Nesse segundo semestre, então? Nesse segundo semestre. Nem tudo está sendo iniciado agora, mas o que nós consideramos foi apenas um recorte. 73 milhões é o que já foi concluído. O que está em conclusão, daqui para frente, recurso estadual de atribuição do governo do estado, passa de 140 milhões de reais nas ações de curto prazo. É possível ser feito, tem determinação do governador, nós buscamos diversas parcerias para poder avançar nesse projeto, não tenho dúvida de que será exitoso. John. Secretário, seja bem-vindo, claro, ao programa Resenha. Eu queria saber de um dos eixos lá, fala da questão dos casarões do Centro Histórico. Muitos, Estevam, Robson, já desabaram, né? Outros estão inutilizados. Eu queria saber, dentro desse projeto do nosso centro, de que forma eles poderiam ser aproveitados. O primeiro lado é que nós temos que partir do seguinte princípio. Nós temos que garantir que as pessoas morem no centro histórico da nossa cidade. Para efeito do decreto do programa, centro histórico está sendo considerado a área de tombamento federal, a área de tombamento estadual e mais a zona central conforme a lei do município. Só para ficar claro, é tudo que está dentro do anel viário. Esse será o centro histórico para efeito do programa. Então nós temos que garantir que as pessoas morem no centro de São Luís. Se tu pegares os dados de 10, 15 anos atrás, reduziu a população do centro de São Luís. Se tu pegar a renda dessas pessoas, a renda despencou. O que aconteceu? As pessoas deixaram de morar no centro. Isso é um processo que aconteceu no Brasil inteiro, em várias cidades grandes. O centro deixa de ser centro. Nós passamos a ter áreas e polos autônomos, independentes, que fazem com que haja uma fuga do centro. Isso gera uma desocupação do nosso centro. O que antes era um local povoado, populoso, se torna um prédio desabitado, ou desocupado, ou com subuso, ou com uso inadequado, João. O que acontece? A bandidagem vai para dentro. Quando a bandidagem vai para dentro, já abre ali uma cracolândia, o vizinho que está ali, que antes queria morar, já vai embora. Então, um eixo do programa é o polo habitacional. Para isso, nós queremos garantir, que nós tenhamos novos moradores na área do centro, e duas, que nós façamos melhoria nas casas do centro, para quem hoje já mora no centro não saia. Dessa forma, nós vamos atacar esses problemas de duas frentes. A primeira é com o programa Cheque Minha Casa. O que é o programa Cheque Minha Casa? O governo do estado doa 5 mil reais em material de construção para famílias de baixa renda num programa de melhoria habitacional. Quem tem dinheiro pode achar que 5 mil é pouco, mas para uma família de baixa renda, uma ajuda de 5 mil reais é uma ajuda grandiosa, dá de fazer muita coisa. Para ela recuperar um imóvel onde reside. Para recuperar, eu vi gente trocando piso, melhorando as instalações sanitárias, colocando um telhado, mudando uma porta, colocando um reboco. Então, é muita coisa que é possível ser feita por uma família de baixa renda. Esse programa já existe. O que é que nós fizemos? Separamos 300 vagas por ano para serem destinadas à área do centro histórico. Onde é que vai ser distribuído isso, assim, a grosso modo? O eixo da Rua Rio Branco,
Porque a vocação da Rua Rio Branco é uma vocação habitacional. Tem muita gente, inclusive, morando lá já no dia de hoje. Outro, o bairro do Desterro. A vocação do Desterro é habitacional. Áreas como, por exemplo, a Madre Deus, Goiabal, Coreia, pega um pedaço da Vila Paz, pega um pedaço da Liberdade, tudo que está dentro do centro histórico, dentro do anel viário, também poderão ser beneficiados com esse programa Cheque Minha Casa, destinado para o centro. Segundo passo dos casarões, para poder concluir. Quando a gente passa por um casarão, que a gente olha o casarão fechado, a gente diz assim, o governo do estado devia fazer alguma coisa. Hoje, o governo do estado, pela crise econômica que nós vivemos, não consegue sozinho reformar um casarão desse. E esse casarão, boa parte deles, inclusive, são do estado. Não todos. Tem vários casarões que são da iniciativa privada. Mas o que é que o governador determinou? O governador determinou fazer parcerias com as empresas para justamente as empresas reformarem os casarões. Aí alguém pode perguntar, mas por que a empresa vai reformar? Eu já ia perguntar, qual a contrapartida? Perfeito. A contrapartida é um negocinho chamado de compensação tributária. Vou te dar um exemplo. Uma empresa deve 1 milhão de imposto. Em vez de pagar o imposto para o Estado, ela pode diretamente reformar um casarão. Você vê nitidamente a aplicação do seu imposto, a aplicação do seu tributo ali na hora. Já há muitas interessadas? Já tem alguns interessados. E aí, depois do casarão estar reformado, de quem é esse prédio? Do Estado. O prédio é do poder público. A empresa não vai poder pôr nenhuma placa publicitária? Nesse momento, é única e exclusivamente para fazer a recuperação do prédio, mediante compensação tributária. Empresa, você quer pagar imposto ou você prefere fazer logo a reforma do prédio? O secretário Robson está inquieto ali. Eu só ia dizer, depois de reformar o prédio, aí a gente tem duas opções de uso. Sim. Uma, para moradia, e aí nós temos vários prédios na área do Centro Histórico de São Luís que tem 5, 10, 15, 20 famílias morando juntas. E aí nós podemos botar casa de estudante, que tem um polo educacional forte, nós podemos botar casa para turista, tem muita gente que vem fazer intercâmbio longo em São Luís. Como nós também podemos dar uma destinação econômica, que aí já é outro programa chamado Adote um Casarão, eu falo daqui a pouquinho dele. Já que você falou de jovens, existem algumas experiências, não é que a gente transforme isso aqui, o Centro Histórico do Silício, naquela experiência, mas eu estou vendo aqui que há também uma preocupação com tecnologias. Onde que entram as tecnologias nesse processo? Então, o primeiro passo para a gente garantir a ocupação do centro é o polo habitacional, que eu já detalhei. Isso. Qual é o segundo passo? A gente tem que ir atrás de boas experiências. A melhor experiência de ocupação de portos assim, de centros históricos assim, é uma experiência do Recife. Exatamente. Tinha o Marco Zero, não foi o suficiente para urbanizar a área do Recife antigo. Virou um caso de sucesso, né? O que eles fizeram? Eles criaram o Porto Digital. E essa é uma contradição que eu gosto muito. Na parte histórica da cidade, você faz os investimentos em tecnologia. O governador Flávio Dino já iniciou, está lá dentro daqueles primeiros 70 milhões que já foram investidos. Ele criou o Casarão Hightech, Casarão Renato Archer. Qual é o objetivo? Dentro desse casarão, nós temos a aceleração de startups, nós temos várias empresas de tecnologia que podem funcionar a partir do Casarão Hightech. Só que é um casarão. Para a nova etapa do programa Nosso Centro, nós vamos ter um polo tecnológico. Serão vários casarões reformados para dar essa finalidade de um polo tecnológico. Aí nós podemos colocar, Robson, por exemplo, cursos de graduação, de pós-graduação, nós podemos botar startups, nós podemos abrir espaços para coworking, onde várias empresas, vários empreendedores podem trabalhar conjuntamente. Exatamente. E isso dá certo, Brasil afora, e isso dá certo na iniciativa privada. Então, qual é a aposta do governador? Se deu certo lá fora, se dá certo na iniciativa privada, nós faremos também através do poder público. Esse contato com as universidades, não só a UFMA, mas as particulares também poderão ser um elo importante para esse centro tecnológico? Tem que ser. O programa, inclusive, o nome é emblemático Nosso Centro, porque o centro não pode ser do governo do Estado. A gente registrou o que o IFAM fez, a gente registra o que a Prefeitura fez, a gente registra o que nós fizemos, naturalmente, mas o ideal é que tenha uma sensação de pertencimento da cidade. A cidade tem que acolher o centro, e ela tem acolhido. Vou te dar um exemplo, as nossas bandeirolas, a nossa ornamentação do São João. A cidade acolheu a área da Praia Grande de tal forma que pegou desprevenida até os nossos empreendedores. Dessa forma tem que ser o polo tecnológico. Eu já fui procurado pela Universidade Federal do Maranhão, por exemplo, pelo Allan Kardec, professor que cuida da área de pós-graduação. Eu já fui procurado pelo reitor da UEMA, eu já fui procurado pelo IFMA e eu já fui procurado por algumas universidades particulares. Todos esses dizendo, se nós tivermos um casarão adequado, nós instalamos cursos aqui voltados para o polo tecnológico.
Amanhã a gente já pode pensar, por exemplo, em casar com alguma coisa do ITA, de ter algo na área aeroespacial, porque nós temos a base de Alcântara aí do lado. Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, né? Para dar um exemplo. Portanto, há um planejamento de garantir o uso do nosso centro, olhando basicamente todos os vetores. Aí alguém pode perguntar, como é que vai ser então? Nós vamos ter 3, 4 casarões reformados com essa finalidade. Aí a primeira pergunta, quem paga essas reformas? Nesse caso do Polo Tecnológico, é uma parceria com a empresa Vale. E aí nós temos que registrar quem é parceiro desse projeto. Claro. A Vale tem várias intervenções no centro. Por exemplo, junto com a Prefeitura de São Luís, a Vale vai reformar a Praça João Lisboa e o Largo do Carmo. Para te dar um exemplo só. Esse é o polo comercial, eu falo dele daqui a pouco. Mas a Vale, em parceria com o governo do estado, vai anunciar a reforma de vários casarões. Qual é a nossa contrapartida? O que a Vale pediu? Os projetos técnicos. O projeto arquitetônico, de engenharia, hidráulico, elétrico e assim sucessivamente. A ser aprovado, inclusive, pelo IFAM, respeitando as regras do jogo, respeitando a legislação vigente. Nós faremos os projetos e a Vale irá fazer a reforma desses casarões. Quando concluir a reforma dos casarões, a destinação dele é para o polo tecnológico. Particularmente, não sei se vocês concordam, que é uma resenha, um bate-papo. A iniciativa privada não deve ser encarada como inimiga do Estado, não, ao contrário, ela pode ser parceira do Estado, né? Desde que essas relações sejam transparentes. Né? Lógico. E aí eu chamo a atenção para uma coisa, Estevam. Uma das críticas que o programa recebeu de parte da imprensa é que o anúncio de 140 milhões de reais, mas que nem tudo era de recurso do Estado. E aí, o que falaram como crítica, eu recebo como elogio. O gestor antigo só pensava em executar qualquer obra com recurso único e exclusivamente do Estado. Quando percebeu que não dava, a gente começou a correr para onde? Para o governo federal. Em tempos de crise, nós temos pouca quantidade de recursos, tanto do governo do Estado quanto do governo federal. Nós estamos ainda onde? Atrás de parcerias com entidades privadas que tenham o mesmo intuito que nós, para que possam trabalhar conjuntamente. E veja a ironia, é o governador comunista que está incentivando a iniciativa privada a ajudar a melhorar os serviços públicos no estado do Maranhão. John, só para deixar claro que é um programa que vai para todo o estado. Isso. Nós temos mais 5 minutinhos e eu gostaria também de ver o secretário abordando alguns projetos para outras regiões do estado. Mas faça mais uma pergunta. Era só para o secretário falar na questão da infraestrutura do centro histórico. A gente sabe que o turista vem aqui, muitas das vezes reclama da infraestrutura do centro histórico. Eu queria saber se tem intervenções, porque não adianta você ter vários projetos e o centro histórico está abandonado. Quais são as iniciativas e ações para ali para o centro histórico no sentido de melhorar a infraestrutura? Eu, como turista, né, só interrompendo o senhor, o impacto que eu tive no primeiro momento, no ano passado, quando estive aqui visitando como turista, foi a limpeza. Sem dúvida alguma, vocês vão em pontos indispensáveis. Eu tratei de 2 polos, o polo habitacional e o polo tecnológico. Tem outros 3 que a gente vai falando ao longo do programa. Mas tem 2 áreas que perpassam, 2 eixos de atuação, que perpassam por todo e qualquer polo. E os 2 eixos que nós temos que discutir sempre, ao falar de Centro Histórico de São Luís, é a questão da infraestrutura e a questão de segurança. Se não tiver infraestrutura, nós não vamos trazer uma empresa e ninguém vai querer morar no centro. Se não tiver segurança, turista não vai, o maranhense não vai, ninguém quer saber. Portanto, nós teremos sim ações nesses 2 eixos voltado para garantir a sustentação dos 5 polos. Infraestrutura, primeiro ponto, internet de qualidade, para poder garantir tanto a habitação quanto o polo comercial. Nós temos que pensar em alguma coisa na área das calçadas, garantindo acessibilidade para que as pessoas possam circular, inclusive em toda a área do centro. Nós temos que garantir, por exemplo, instalações adequadas de banheiros. Ninguém vai lá no centro se não tiver um banheiro, não adianta reformar a Rua Grande se o sujeito não tem onde ir no banheiro e assim sucessivamente. Nós temos também na infraestrutura uma parte que diz respeito à revitalização do cais. Aqui na Praia Grande, ali na beira-mar, fazer uma revitalização do cais e mais um deck, por exemplo, entrando já na área do mar, que certamente garantirá uma das vistas de pôr do sol mais bonita do Brasil, sem sombra de dúvida. Na área da segurança, qualquer um de nós que tenha ido no centro, esses últimos dias percebe nitidamente o aumento do contingente populacional e o aumento do equipamento no centro. Eventualmente ainda tem algum crime, é normal, infelizmente é inevitável, mas com a presença efetiva das forças de segurança, reduziram muitos números de todo tipo de violência e esse programa tem que ser ampliado. Esse modelo aqui da capital maranhense pode ser replicado em outras cidades do estado? Os senhores pensam nisso?
Pode sim, nós temos várias outras cidades, e isso inclusive foi debatido hoje no encontro que eu estava participando hoje, não, no decorrer da semana, no encontro com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Esse mesmo modelo amanhã a gente pode levar para as outras cidades históricas do estado do Maranhão, como é o caso de Viana, como é o caso de Alcântara. Basta ter essa noção, essa percepção de que para fazer uma política de ocupação em áreas históricas, nós temos que ter intervenções em vários eixos e não apenas em um só. Não podemos pensar em preservação do patrimônio histórico apenas como cultura ou apenas como turismo. Na verdade, essa gama de intervenções nos mais variados setores é que garante o êxito do programa. 1 minuto para cada um dos senhores, para a gente... Só para ratificar, nós já temos exemplos. Eu estive lá vendo aquela área que foi modificada da Vale. Há também a experiência da própria Faculdade de Arquitetura aqui, que é uma estrutura belíssima também. Eu fico muito feliz como maranhense pela ideia, e ludovicense, pela possibilidade de revitalizar, de fato, o centro. E fico torcendo... É uma joia, né? É uma joia. Na verdade, é uma joia. Por ali nós começamos, a cidade começou a crescer ali. E se tratando de tempo, há uma previsão? Você já trabalha com uma previsão de tempo? Começa agora, nós estamos iniciando o segundo semestre praticamente. Sim, na verdade algumas dessas ações já são permanentes, como é o caso na parte da cultura, que tem o São João do Maranhão, o Carnaval do Maranhão, o Natal do Maranhão, já experiências exitosas. Outras obras já estão em fase de conclusão, como é o caso do João Goulart, que a previsão de entrega é entre agosto e setembro. Isso. Outras obras serão iniciadas, como é o caso do Parque do Bacanga, que eu posso falar dele daqui a pouco. Mas esse anúncio do nosso programa são para intervenções de curto prazo. O ideal era que a gente conseguisse concluí-los ainda esse ano. Depois nós teremos segunda, terceira, quarta etapa do programa. É natural que seja assim. Agora que nós lançamos o programa, o próximo passo é justamente a elaboração de um plano de trabalho concreto para a gente poder definir meta, prazo, forma de execução, custo, parceiro, de forma dialogada para a gente errar o mínimo possível. Secretário, tenha certeza que não faltarão oportunidades, outros bate-papos, outras conversas sobre o Parque do Bacanga e outros itens que certamente interessam a população. Eu agradeço a presença do senhor. Resenha faz um rápido intervalo. Na volta nós vamos falar mais sobre turismo. Como foi o balanço, será que foi positivo, do número de turistas neste São João deste ano? Daqui a pouco a gente volta. De volta com o nosso Resenha, e agora a gente fala sobre o São João do Maranhão, que está quase terminando. Aqui no estúdio, a gente recebe agora o secretário estadual de Cultura, Diego Galdino. Seja bem-vindo, secretário, tudo bem? Muito feliz e honrado de ser convidado. Prazer é nosso, né? Ainda em clima de festa, quase terminando, vai terminar amanhã, né? Todo esse Festival Cultural do Maranhão. Qual o balanço que o senhor pode fazer? O balanço é muito positivo, nós tivemos aí uma grande procura pelo Maranhão como destino nesse período de São João. Acredito que estamos vivendo aí o recorde histórico do turismo do estado do Maranhão, em termos de ocupação hoteleira, de geração de emprego e de renda, de restaurantes cheios, ocupação do centro histórico, nunca se viu o centro histórico ocupado. Então o balanço é o mais positivo possível do que a gente esperava, né? Os senhores já estão trabalhando com números ou só vão compilar esses dados a partir da semana que vem? E semana que vem a gente já começa a compilar esses dados, mas a gente acredita já que em torno do turismo tem mais de 150 mil visitantes no estado do Maranhão nesse período, mas a gente está compilando as informações finais, assim como os indicadores da aceitação do povo dos arraiais, sobre a satisfação, qual pasta foi bem avaliada, exemplo, a segurança, a gente sabe que foi um sucesso durante esse período. Então a gente tem essa avaliação, esse balanço para a gente também fazer uma coletiva e divulgar há uma expectativa em termos de incremento, 20%, 30% em relação ao São João do ano passado? O senhor já trabalha com esses números? Sim, a gente está em torno de 35% em relação ao São João do ano passado. Número fantástico, acredito que em termos de incremento, nenhum lugar do Brasil deve ter sido um incremento como esse. Fruto de toda uma política de promoção do turismo, né? Eu costumo dizer que o turismo é um trabalho a longo prazo. Então a gente vem colhendo os frutos aí de 2015 e 2016 agora nesse São João. Fruto de uma promoção também do próprio São João em si, que já é um carro-chefe dos nossos grandes eventos. Então, esses frutos estão sendo colhidos agora e colhidos pela população, né? Quando a gente fala em geração de emprego e de renda, a gente consegue ver o comércio formal, o comércio informal comemorando nesse período. Olha, interessante, Robson e John, eu estava embarcando, né, meses atrás em Brasília, e tinha uma placa enorme no aeroporto de Brasília, né? São João do Maranhão. Aquilo me chamou a atenção. Acho que é um tipo de publicidade para um aeroporto, que é um
é um grande catalisador de passageiros, por onde passam milhões de passageiros por ano, né? Eu acho que é um tipo de propaganda que surte bem efeito. John, sua pergunta para você. Secretário, bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. A gente sabe, claro, que há a melhoria, né, no setor de turismo do estado do Maranhão, mas precisa avançar ainda mais. E uma das grandes críticas é em relação à infraestrutura do estado, né? Por exemplo, algumas estradas estão defeituosas, deterioradas, isso acaba atrapalhando destinos, né, turísticos, atração de turistas para cá. Muitas das vezes as pessoas vêm, só passam por São Luís, não ficam em São Luís. Como melhorar isso? Qual é o projeto da Secretaria no sentido de avançar nesse sentido? Nós temos um incremento, aí eu falo pelo Catulé, que eu assumi a pasta e assumi a pasta desde janeiro, nós tivemos um incremento muito grande na infraestrutura. Exemplo, a estrada de Paulino Neves, que ficou pronta. Infelizmente, nós estamos vivendo uma maior época de chuva dos últimos 48 anos, foi esse ano. Infelizmente, acabou com várias estradas e é um problema que o Brasil vive, né, João? Então, nós temos feito política, o governador Flávio tem investido muito nessa infraestrutura. Exemplo, em modalidade das praias, a gente tenta, é um problema crônico, a gente tenta ainda, tá lutando, se Deus quiser, vamos conseguir ter essas modalidades das praias aptas para banhos, como outras estradas, como outros destinos. Essa questão de São Luís realmente é um problema crítico. As pessoas começaram a vender, a promover os lençóis maranhenses de uma forma que o turista queria ir para os lençóis maranhenses, mas não conhecia as belezas. Passava por São Luís. Então, pousava, pegava uma van direto do aeroporto e ia para os lençóis. Então a gente teve que assimilar com as agências de viagem, com um exemplo, a gente construiu aqui o passeio das Fronhas Maranhenses, que é na Raposa. Então tem mais uma opção. Nós temos aí a infraestrutura do cais para Alcântara, que foi lançado agora o projeto. Isso também já ajuda a ter um atrativo para Alcântara. E a própria São Luís, entre diversas... Vou dar um exemplo para vocês aqui, claro. Sim. As casas de cultura de São Luís. As casas de cultura de São Luís, há 30 anos, não se via intervenção física em nenhuma casa de cultura. Então obras de reparo, lâmpada, as casas recebiam o turista praticamente no chão. A casa caindo, o reboco caindo no turista. Então nós reformamos aí em torno de 27 casas já. Hoje, o Palácio dos Leões recebeu, o número de hoje, 10 mil pessoas nesse mês. Recorde de todos os anos. Desde junho, né? No mês de junho. Então, isso dá um incremento de relação ao ano passado. Ano passado, até final do mês, foram 6 mil pessoas. Então, 4 mil pessoas a mais no Palácio dos Leões. É um número muito grande. Então, é uma política que é a longo prazo. O turismo, como eu disse, trabalha a longo prazo, com infraestrutura, precisa de continuidade. Então, eu tenho certeza que o Catulé vai seguir o nosso plano diretor, que é o plano de seguir com os trabalhos de infraestrutura, de promoção, o trabalho de regionalização. Então, tem municípios hoje que sequer tem um hotel, um exemplo, um hotel, e querem ter uma política de turismo. Como é que você vai receber? Então, assim, tem várias frentes que trabalham no turismo. Nós estamos conversando com o secretário de Cultura, que tem uma vivência na pasta de turismo, mas turismo e cultura na Robson. Uma ligação muito íntima. Secretário, ratifica-se essa história. Eu sou da região, meu povo era de Paulino Neves, e a gente lamentou que as chuvas atravessaram, até conversava com o governador sobre isso, estão recuperando agora. Bem, deixamos de ser, digamos, somente dormitório para os lençóis. São Luís, durante muito tempo, foi dormitório para os lençóis. Agora, vamos levar o seu ponto de vista de uma cultura também que está misturada pelo Estado. A gente está muito aqui, sabe que São Luís hoje tem ritmos incríveis, mas existe, por exemplo, lá em Tutóia, há uma senhora por ali que tem discos, registros de um tipo de canto. Como é que a Secretaria de Cultura está vislumbrando essas tradições que estão ali e em São Luís acabaram vindo todas praticamente para a Madre Deus. A Madre Deus recebeu, acolheu quase todas elas. Mas observar essa observação que você tem de uma forma mais global, elas misturadas pelo Maranhão, como é que a Secretaria de Cultura está vendo isso? A gente tem uma política de centralização da política cultural. Como eu citei as casas de cultura, um exemplo. Das 30 casas que nós tínhamos 28 em São Luís e 2 em Alcântara. Então, assim, como a política sempre foi centralizada em São Luís. Então, o objetivo agora é a gente descentralizar. Tentamos, assim, fazer um mapeamento desses grupos. Existem grupos, por exemplo, em Cururupu, que há muito tempo o poder público esqueceu, um exemplo. Então, a gente tem que fazer esse mapeamento. Temos algum mapeamento no levantamento, mas ainda falta muito percorrer isso para contemplar todos os grupos de toda a região. Quando eu brinco com secretários de cultura do Brasil inteiro, em reuniões, que o Maranhão é o mais diversificado do Brasil.
tem diversos ritmos, diversos sotaques, diversos tipos folclóricos que só existem aqui. Então, quando se fala do São João do Maranhão, tu não se compara o São João do Maranhão com o de Campina Grande, com o de Caruaru, por exemplo. Porque lá se faz público com o que está na moda. Traz um sertanejo, traz um cantor que está um funk e lota da público. Aqui a gente lota nossos arraiais com artistas locais. Lógico, a gente tem intercâmbio com artistas nacionais para incrementar o São João e dar a oportunidade também que os nacionais façam esse intercâmbio cultural. Mas a gente lota um arraial com bom meu boi, com tambor de crioula, cacuriá. Então a gente tem uma diversidade muito grande, diferente desses grandes. São coisas que você vê só aqui. Só né? aqui. Eu vi outro dia aqui mesmo na difusora, depoimento de um paulista. É o terceiro ano que o turista de São Paulo vem, ele já se sente um pouco maranhense, né? Isso é muito legal. Mas, secretário, vamos ouvir agora o deputado estadual Edivaldo Holanda, do PTC, que essa semana comentou na Assembleia Legislativa sobre esse tema aqui que está sendo discutido por nós. A Praça Maria Aragão, o Ipen, a Praia Grande, esses ambientes deram demonstração da beleza da nossa cultura. São ícones realmente, né? Vão ao encontro que o senhor está destacando, né? As bandeirinhas, como ele estuda a Praia Grande, ela virou uma febre nacional. Então muita gente fora do Maranhão procurando, me perguntando o que de fato nós realizamos. Então assim, trouxemos uma inovação que já acontecia em alguns outros arraiais, como Feira de Santana, como Caruaru, como Campina Grande. Pesquisamos e trouxemos, pelo mesmo valor que nós gastamos nos anos anteriores, nós reinventamos. Nós gastamos o mesmo e teve uma repercussão diferente esse ano. Então, trouxemos um paraibano, até seu João, o nome dele, apresentei nacionalmente ele para todos os jornais, todos os meios de comunicação, divulguei o trabalho dele, do seu João. Foi um trabalho fantástico que virou... Hoje mesmo eu recebi uma mensagem dizendo que vão sentir saudades das bandeirinhas, elas vão ficar até agosto. Então tem mais aí um mês de mais cultura e turismo. Quem vai no Centro Histórico não tira foto, né? Mas é um mosaico de opiniões. Nós ouvimos também o deputado estadual Wellington do Curso, do PSDB. Ele também comentou sobre esse assunto, vamos conferir. Eu acredito que pode ser feito muito mais, tanto na cultura como no turismo. Nós temos um mês que converge uma grande quantidade de turistas, mas infelizmente alguns deles passam poucos dias em São Luís e vão direto para os Lençóis. Então São Luís fica simplesmente como um ponto de apoio para descer do avião, para chegar em São Luís e ir para os Lençóis Maranhenses. Precisamos reverter essa lógica e as pessoas precisam conhecer melhor São Luís, Centro Histórico, reviver, e a região metropolitana, Raposa, São José de Ribamar. Então, um turismo que possa envolver os 4 municípios da região metropolitana e, com certeza, quem ganha é a população do estado do Maranhão. Raposa e Ribamar também merecem muita atenção, né, secretário? Sim, nós temos ajudado as prefeituras a investir também na área do turismo. Agora, os dados mostram que esse número reverteu. Nós estamos com 98% de ocupação da rede hoteleira em São Luís. 98%. Os Lençóis Maranhenses, até agosto, a previsão também de lotação máxima. A Chapada das Mesas, que é o polo lá de Carolina, Riachão, também um público fantástico. Então, os números estão revertendo essa questão que o deputado Wellington citou. Então, antigamente, realmente tinha essa postura por se promover somente os Lençóis Maranhenses, que é conhecido no mundo inteiro. Você chega na Europa, eu tive a oportunidade de ir para a maior feira do mundo, os turistas eles falam no Lençóis Maranhenses. E nosso trabalho também é com as agências que viajam, que vendem esses pacotes, que também deixam os dias em São Luís, que é o que está acontecendo agora. Como eu digo, nós estamos vivendo a melhor época do turismo da história do Maranhão, que é esse mês de junho. John. Ainda há muitas críticas em relação às contratações de brincadeiras, né, de atrações. Algumas pessoas que não são contempladas, o sistema era diferente nas gestões passadas, muitas das vezes ficam insatisfeitas. Queria que você explicasse para a gente como é que essas modalidades de contratações dessas atrações, se é por edital, porque muita gente se sente excluída, porque é perseguição política, porque era no governo passado eu se apresentava, eu tocava, nesse governo não se apresento mais. Como é que funciona isso? São dois pontos. Primeiro é que nós vivemos um momento totalmente diferente de governos anteriores em termos de recursos. Nós estamos vivendo uma maior crise financeira que o Brasil já viveu. Então, grupos que eram acostumados a receber, vou dar um exemplo para vocês, recebiam 20 apresentações e não se tinha nenhum de colocar esses grupos para tocar. Então, eu tinha as atrações, eles chamavam de a definir, esse era o nome que usava lá, a definir. O que era definir? O cara recebia o cachê e eu mandava lá para casa do amigo meu, para casa. Hoje nós abrimos um edital que quantos arraiais eu tenho? Quanto eu vou precisar de atrações? Nós investimos 6 milhões em atrações locais.
Então 6 milhões de cachês para atrações locais e 8% desse valor para artistas nacionais. Então é uma política pública de, numa crise financeira, você pegar 6 milhões e investir então, na 6 cultura milhões no total para atrações nacionais e locais, sendo 8% desse valor para artistas... menos de 10% para artistas nacionais. Então, assim, é uma política que em nenhum lugar do Brasil você vai ver esse investimento em cultura. Eu digo isso porque eu estou ao lado dos outros secretários e nós discutimos muito isso. Então, a gente aposta na cultura. Agora, sim, são práticas que nós condenamos no passado que eu não vou fazer nesse governo. Então, os grupos são contratados de acordo com nossa programação, de acordo com locais definidos, pré-definidos, e uma outra coisa que é uma gestão transparente. O que cada grupo vai receber está no Diário Oficial. Qualquer um pode consultar, saber quanto é que cada boi recebeu, coisas que eram obscuras no passado. Eu chegava simplesmente e dizia, ó, João, você vai ter 20 apresentações, você vai ter 3, você vai ter 2. Hoje nós temos um edital público, todo mundo se inscreve e participa. E quem não tem o que a lei exige de documentação também fica de fora. Eu não posso pegar um recurso público e pagar uma atração que não esteja, por exemplo, com o Tribunal de Contas, a certidão do Tribunal de Contas, a certidão da Receita Federal. Então, essas críticas é mais por conta desse aspecto. Mas nosso chamamento é público e deu certo. Se você perguntar para muitos, eles vão dizer que hoje é transparente, que hoje eles conseguem observar para onde se vai o dinheiro público investido, o que antigamente não se via. Eu vi falar também, o tempo foi muito curto. Eu, pessoalmente, acho que você deveria pulverizar isso ao longo do ano inteiro, até porque nós não precisamos necessariamente só do São João para ter essas atrações, é o que o cidadão Robson pensa. Como é que ficou definido isso e o que você tem, digamos, para colocar mais as atrações? Nós já temos, eu sei que hoje muito é feito em função de Estado e Prefeitura juntos, já temos aquela série de atrações que acontece pelo Centro Histórico, umas caminhadas históricas. Onde é que entra a Secretaria de Estado também para que a gente possa ter mais atrações durante o ano inteiro e não somente num curto espaço de tempo? Isso, nós lançamos desde 2016 o edital de ocupação. Então, por exemplo, toda quinta-feira nós temos o reggae na Praça do Reggae, perto do Museu do Reggae. Toda sexta-feira nós temos, por exemplo, chorinho no pôr do sol do Palácio dos Leões. Quarta-feira o tambor de crioula tem a oportunidade de tocar na Cava do Tambor. Nós não realizamos isso no primeiro semestre por causa da chuva. Então, infelizmente, não tem como colocar na chuva. A partir de agosto agora, julho agora nós teremos mais cultura e turismo. Todas as sextas-feiras, na Nauro Machado, nós teremos Bumba Meu Boi. Para o turista que não teve tempo de chegar no São João, ele conseguir conhecer o boi, conseguir o cacoriá, conseguir... Até quando isso? Até o último final de semana de julho, nós temos isso. E em agosto começam as ocupações. Ocupações são oportunidades para esses artistas tocarem durante o ano inteiro. Através do edital também. Eles se inscrevem, participam de Bumba Meu Boi, grupo de carnaval, bloco tradicional de carnaval, que só observa no carnaval. A gente também tenta manter para que o turista conheça durante o ano inteiro. Então a gente chama de edital de ocupação, que a gente já lançou desde 2016 e que a gente vai consolidar esse ano mais uma vez, lançando a partir de agosto, que é o período que para a chuva. Tem que aproveitar esse mês de julho, né? Nós estamos entrando no mês de julho, um mês de férias, mês tradicional. Essa presença do boi nos finais de semana de julho, pelo menos na minha concepção, vai ser bem interessante. Não sei o que vocês acham. Nós teremos todas as sextas-feiras esses grupos de boi no Centro Histórico com as bandeirinhas, que as bandeirinhas vão ser desmontadas em agosto, né? E também nós teremos um apoio no Arraial do Seprama, que também continua o mês de julho inteiro. Então nós teremos ainda oportunidades para esses artistas. E a questão de começar um pouco mais tarde, na verdade nós começamos no primeiro fim de semana de junho as prévias. Então já tinha Bumba Meu Boi, as bandeirinhas foi um fenômeno que o Centro Histórico foi ocupado desde o primeiro final de semana de junho. Então a gente já começou com prévias, com o grupo de Bumba Meu Boi, com o tambor de crioula, desde o começo de junho, para ir por todo o estado. No sentido de promoção do estado do Maranhão lá fora, o que vocês têm pensado no sentido de atrair mais turistas para o estado, no sentido da propaganda, algumas parcerias? O que vocês pensam no sentido de tornar o Maranhão mais conhecido os destinos turísticos? Hoje nós temos participado, aí falo pelo Catulé também mais uma vez, nós participamos desde 2016, 2015, desde a gestão do governador Flávio Dino, das maiores feiras de turismo do mundo. Um exemplo, a WTM de Londres, a feira de Berlim, a ITB de Berlim, que são as maiores feiras do mundo de turismo. Então, os maiores operadores, os maiores emissores de passagens aéreas do grupo do turismo tá nessas grandes feiras. Todas as feiras de São Paulo nós participamos. As feiras onde foco é o turismo, o Maranhão está presente.
Por isso que eu digo que é um trabalho a longo prazo, porque a gente começou a promover, a vender o Maranhão, como a gente chama, desde 2015, fortemente nessas grandes feiras. Então você chega no centro, você já vê um grupo de japonês, chinês, grupos grandes de japonês e chinês, fruto desse desenvolvimento. Nacionalmente, por exemplo, como ele citou, nós investimos nossos grandes eventos no aeroporto de Brasília, no aeroporto de Guarulhos, no Carnaval, que foi um sucesso esse ano. Investimos muito forte nas regiões próximas, por exemplo, Pará, o Piauí, o Ceará, atraindo esse público dessa região mais próxima para cá. Nós temos uma grande ainda briga, João, uma grande luta com a malha aérea. Essa é uma grande luta da região Nordeste. Disponibilidade de voos, horários. Então, nós estamos também aproveitando o fenômeno do Ceará, da Fortaleza, com o Hub, com a Air France, com a KLM, para atrair esse público que vai para Jericoacoara, que vai para Fortaleza, pro Maranhão. Como eu digo, o Ceará, todo mundo compara muito o Maranhão com o Ceará. O Ceará ele teve uma política pública de continuidade no turismo. Então, independente de gestão que veio, o Ceará ele manteve a política de investir no turismo. Então é o que a gente espera que seja feito daqui para frente. Quem assuma aí o governo nos próximos 3 anos, siga um plano. Lógico, todo mundo muda de acordo com suas características, mas saibam de que o Maranhão quer chegar. Nós temos um potencial fantástico, tanto das belezas naturais, que em lugar nenhum do mundo tem igual um lençol, tem a beleza de São Luís, tem a beleza do lençol, tem um centro histórico igual ao nosso, tem os lençóis maranhenses e tem a Chapada das Mesas. Nenhum lugar do mundo tem igual. E tem a nossa cultura. Pois é, e não encontro que o senhor está destacando, dados, inclusive, do Observatório do Turismo, do Ministério do Turismo, dados de 2016 e 2017, dão conta de que o Maranhão, atualmente, tem ou teria 53 cidades com vocação turística. Sim, né? É isso mesmo. Nós temos um potencial que nenhum lugar do Brasil tem. Agora a gente precisa batalhar com esses gargalos que nós temos ainda, que a malha aérea é um deles, com a infraestrutura ainda que a gente a gente já tem avançado, mas ainda precisa avançar, para sim ter mais um fenômeno, viver um momento melhor do que nós estamos vivendo. Graças a Deus, nós estamos vivendo. Nós não vimos quase as cachoeiras de Carolina. Nós, pessoas que chegamos recentemente ao estado, já nos apaixonamos pelo Maranhão, mas as cachoeiras de Carolina, por exemplo, não são tão vendidas no sul do país, nas regiões sul e sudeste do país, né? Não sei se vocês concordam com. Carolina é uma das grandes atrações da gente. Eu queria fazer uma pergunta, secretário. Nós conversamos ainda no início desse programa de hoje, com o Rubens Júnior, de uma série de investimentos que vão acontecer no centro histórico, nosso centro histórico. E como é que o senhor vê isso do seu ponto de vista da cultura? Porque nós teremos uma ocupação, nós teremos ali um prédio que está sendo reestruturado, que é o João Goulart, que aliás tem a ver com a história da própria difusora. A TV Difusora, Canal 10, era no 10º andar daquele prédio. Aquilo ali tem uma ligação muito forte com o sistema Difusora. E só esse prédio, eu fico imaginando que a rede hoteleira, a hoteleira, mas também a própria rede de restaurantes, alguns fecharam no centro durante algum tempo, e agora nós teremos ali um prédio que vai receber uma série de secretarias. Mas além dessa história da secretaria, como é que você está pensando na cultura? Eu sei que já existe um calendário, mas vai ficar maior ainda o acesso, depois de toda essa revitalização, com esses investimentos que passam de 140 milhões. Fazer uma mágica. 1 minuto para responder. Esse programa, o nosso centro, foi trabalhado com todas as secretarias, Turismo, Cultura, a CECID, do Rubens Júnior. É um programa inovador e ousado do governador Flávio Dino. Nós vamos fazer um investimento muito alto no centro histórico, aproveitando esse boom do turismo que o Maranhão, como o governador citou, o Maranhão está na moda. São Luís está na moda, o Maranhão está na moda. Então é aproveitar esse investimento para cada vez atrair mais o empresário. O turismo se faz através de 2 coisas. Poder público dando a infraestrutura, dando os meios, e os empresários investindo. Então, os empresários, eles vão investir, passaram a investir no centro histórico agora, para poder trazer de volta a população, que é o que aconteceu no Carnaval, São João e no próprio Natal. Muito obrigado pela presença, secretário. E a gente faz um rápido intervalo. Na volta, o nosso terceiro e último bloco, as apostas da semana que nós faremos e um balanço desta semana. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso resenha. Agora eu, João Coutrin e Robson vamos fazer as apostas para a semana que vem. Mas antes, um balanço dos últimos dias. Dias movimentados na política, né, John? Com certeza, Estevão, Robson, eles acompanham agora.
movimentado, sobretudo por conta aí do encontro que teve o governador Flávio Dino esta semana. Ele esteve lá em Brasília, esteve para tratar, né, da reforma da Previdência, sobre a inclusão dos estados, né, e municípios na reforma. Ele aproveitou para se encontrar com o ex-senador e ex-presidente da República, José Sarney. E isso pautou não só a imprensa local, mas também a mídia nacional. Por que chama tanta atenção? Porque, Estevão, Robson, não sei se o Robson concorda, porque, primeiro, são adversários de longos tempos, né? São adversários políticos. Nas últimas 3 eleições, o governador Flávio Dino ganhou 2 vezes do grupo Sarney, perdeu outra da Rosiana. Então, eles vêm nesse combate, né? Político há muito tempo. E gerou espanto, porque sempre o governador Flávio Dino sempre criticou o grupo Sarney, sempre falou, né, dos desmandos, do legado, das mazelas provocadas pelo grupo em anos de governo no Estado. E esse encontro aconteceu depois de muita polêmica e trataram, sobretudo, Estevão, da política nacional. Segundo o governador, que publicizou isso, né, o encontro por iniciativa de cumprir uma agenda de defesa da soberania nacional, da democracia, do Estado democrático de direito, por conta do governo atual que está aí. Do Lula, do ex-presidente Lula, tudo foi divulgado e entre os dois comentado. Bem comentado. A informação que se tem, Estevão, Robson, é que de ambos os lados, agentes políticos, interlocutores de ambos os lados queriam que houvesse uma aproximação entre eles, porque política aqui no Maranhão, o grupo Sarney perdeu, foi praticamente, né, dizimado o grupo, e então não tem mais a questão política. Então, por que não, na avaliação desses interlocutores, haver esse pacto de não agressão? Então, foi trabalhado isso por conta de 2 meses e finalmente aconteceu. E, claro, nesse encontro, debateram a política nacional, debateram Alcântara, debateram o Porto do Itaqui e também a cidade de São Luís. Você ficou surpreso com esse encontro, Robson? Não fiquei. Vamos analisar friamente, tirar as bandeiras, as cores e tal, e vamos analisar. Não se pode, de uma forma aqui maluca, pensar que não se leva em consideração a experiência de alguém com uma trajetória tão longa quanto a de José Sarney. O presidente Lula, por exemplo, quando quis fazer a primeira vez ele foi rechaçado, depois ele parou e falou, conversou com quem? Com José Sarney. Ninguém se lembra, mas quando estava começando a atacar o presidente, no início ainda do mandato do presidente, o José Sarney, eu me lembro muito bem da cena, ele subiu lá, exatamente lá naquele púlpito municipal do Senado e defendeu o Lula. Fez uma série de observações que é nordestino e tal. Então a experiência tem, independentemente de Flávio Dino, a gente acompanhou todos os programas de televisão, é uma coisa, ali é uma coisa, mas nesse momento você não pode abrir mão, independentemente de gostar ou não, se o modo de operando de cada um é diferente do outro, isso não vem ao caso. Mas a experiência, vivência tem que se observar. Sem querer citar Maquiavel, aliás, esse assunto hoje, ou na quarta-feira, na quinta-feira, ele foi motivo de conversa dos ordens. Muita gente citou, inclusive, Maquiavel. Maquiavel é clássico. Olha, política é arte... O livro Príncipe. Do Príncipe. Quem gosta de política, inclusive, não pode deixar de ler o Príncipe. Né? O ouvinte citava textualmente, política é a arte de tornar possível o que é necessário. Esta semana também, gente, vamos continuar na seara política. A CCJ do Senado viveu dias também muito movimentados. Por exemplo, foi aprovada na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, projeto importante, de autoria, inclusive, do senador Everton Rocha, né, o John? É importante, Estevão, muito importante, porque... Tem a ver com Alcântara. Isso, trata dos royalties do foguete, né, que são lucros, dividendos, que serão divididos com o Estado do Maranhão, com os municípios. O que é que o Everton propõe? Propõe o seguinte, de 100% do lucro que será gerado com a inclusão de Alcântara no mercado espacial, desses 100%, 15% seja dividido com o Estado do Maranhão. Ou então seja, deve vir mais dinheiro para o Estado. Mais dinheiro para o Estado. É claro que esse investimento, Alcântara com acordo de salvaguarda, né, que isso deve ser aprovado no Congresso, na Comissão de Relações Exteriores, mas isso a médio e longo prazo gerará um lucro
por a inclusão de Alcântara no mercado espacial. E é claro, pensando nisso, né, que o senador Everton propôs, através desse projeto, a divisão desses lucros e dividendos, né, desses royalties, com o Estado do Maranhão, Estado e municípios. Estados e municípios, portanto, uma iniciativa positiva que visa, claro, o progresso, desenvolvimento do Estado do Maranhão. Judiciário com a política, ambos estão cada vez mais... estão caminhando juntos, digamos assim, né? Os últimos acontecimentos do nosso país. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou, né, 2 pedidos para a liberdade do ex-presidente Lula, Robson. Interessante observar que, paralelamente a isso, há uma guerra. Existe, digamos assim, não é uma guerra, existem decisões que são tomadas ali, mas a guerra acontece aqui nesses campos midiáticos. É impressionante como os dois lados estão se degladiando. Mas o que fica, e a gente já colocou, já foi pauta desse programa, é esse processo de judicializar a política ou politizar a justiça. Tem um momento que parece que é coisa. O que eu espero é que no meio disso a gente possa ter alguém, e isso está em xeque nesse momento, infelizmente, não é? Eu não gosto quando você começa a pichar exatamente a nossa Suprema Corte, não acho isso legal. Todos estamos no barco, estamos passando por dificuldades. O caso do presidente Lula, eu tenho lido tudo, de todas as formas, de todos os lados, e eu quero, e eu desejo como cidadão, que aquilo que seja decidido esteja fora apenas das paixões, mas que seja colocado na fria letra da lei. De racionalidade. De racionalidade. Deve faltar o processo, né, John? Com certeza, eu acho que a medida do STF foi a mais acertada neste momento. Uma das ações argumentava a suspeição, né, do então juiz Moro para julgar os processos relacionados ao ex-presidente. Exatamente. Não se foi julgado o mérito dessa questão ainda. O mérito ainda vai ser analisado no segundo semestre. Isso, no plenário. Eu acho interessante a posição de alguns ministros, porque não se deve levar em conta ainda esses diálogos divulgados entre o Moro e o Dallagnol, o procurador da Lava Jato Dallagnol, porque ainda não tem a materialidade, a integralidade dessas provas. Então, o judiciário não pode levar em conta como algo que possa comprovar, né, a parcialidade do juiz Sérgio Moro. Então, uma atitude correta neste momento do Supremo, porque colocando o Lula em liberdade, porque o que o Gilmar Mendes queria? O Gilmar Mendes queria, não, liberta o Lula, depois a gente julga o mérito. Na minha avaliação, que não é o mais correto nesse momento. Poderia provocar uma desordem social, uma desordem política, o Lula solto. Então, ele aguarda, depois se julga o mérito e vê o que é melhor, se aguardar as próximas conversas, as próximas provas, se realmente o Moro agiu com parcialidade ou não. Agora, um outro caso que nós podemos, né, e na minha opinião devemos abordar aqui para o nosso telespectador, diz respeito ao ator Fábio Assunção. Você que tem um WhatsApp, participa de grupos, de redes sociais, certamente você, telespectador, deve ter recebido um vídeo no qual, né, o ator Fábio Assunção aparece seminu, na companhia de 4 mulheres também seminuas, e ele estava visivelmente transtornado, né? A gente não pode dizer que ele estava drogado, bêbado, a gente não pode chegar a esse ponto, mas o que me espanta é a falta de respeito que domina as redes sociais com uma figura, sendo ela pública ou não. O respeito deve prevalecer, né, Robson? Eu recebi e não compartilhei. Eu não compartilhei. Aquilo me tocou profundamente. Ele está vivenciando uma doença, que é a dependência química, né? E vira meme. Não pode, né? Não pode. Banalizou-se aquilo, é triste pra caramba. A gente está falando de um grande ator, que era um dos galãs da Rede Globo. Ele começou muito cedo na Globo e não é a primeira vez que colocam isso. Já outras vezes, uma vez ele estava muito bêbado, invadiu um hospital, começou a falar muito alto. E isso poderia estar acontecendo com outras pessoas também, claro, é importante. Ninguém é imune. Ninguém está imune a isso. Uma outra cena que também viralizou, me permita colocar aqui, de uma garota esfaqueando até a morte, duas adolescentes, que aconteceu, acho que no Recife, se não me falha a memória, e esse material começou a rodar a internet, e aquilo ali mostra uma sociedade... É igual o rastilho de pólvora. Sim. Você, telespectador, joga até uma pergunta para o telespectador. Há limites, ou deve haver limites para a internet? A internet, as redes sociais,
são terra de ninguém, John? Qual a sua Será opinião? se deve ser regulamentado? Já foi proposto, né, até no governo do PT, né? A regulamentação da internet. Essa é uma discussão mais ampla, mas a gente tem que observar que a situação do Fábio é a situação de vários brasileiros, várias pessoas que estão passando por essa dependência química e precisam de ajuda. Não ser ridicularizada e exposta da forma que está sendo exposto um ator, que é da Globo, né? Claro, o ator global, mas que precisa neste momento de ajuda, de apoio, uma mão amiga. Exatamente. Quem vai ajudar o cidadão, aí não é ator, Exato. o cidadão Fábio Assunção. São muitos os casos. Se nós formos agora fazer um rápido apanhado de como a droga chegou, nós temos casos no Brasil de um jogador fabuloso, que foi o caso do imperador, o Adriano, que acabou se enveredando. O caso mais clássico que nós temos lá no futebol é exatamente o Maradona, por exemplo, que acabam sendo vítimas. Na verdade, eles são explorados, colocados em rede, mas eles são absolutamente vítimas. O Fábio Assunção, a gente pode tratá-lo como uma pessoa doente. Recentemente, inclusive, nós tivemos o caso que o Supremo definiu que agora, mesmo que você não queira, você vai ter que ser tratado. Eu acho que aquilo ali é um avanço e acho que, voltando à história do marco regulatório, eu acredito que está na hora da gente começar a perceber. Já há os grandes conglomerados de internet já tentam buscar o Facebook. Que é muito diferente de censura. Tá? Diferente da censura, mas sabe, eu me lembro que outro dia eu coloquei uma foto, eu ia colocar uma foto, ela era um pouco forte. Imediatamente eu recebi um recado do Facebook falando que aquilo ali eles iam colocar, eles fizeram uma pré-censura que para eu ver eu tinha que dizer que eu queria ver. Eu acho isso um começo do processo, mas acho que necessário. As cenas que eu vi das duas jovens, uma jovem apunhalando a outra, são estarrecedoras. Gente, nós fizemos apenas um pequeno balanço daqueles assuntos que, na nossa visão, né, tiveram muita visibilidade essa semana. Apostas para a semana que vem, John Coutrinho? Eu quero tocar na reforma da Previdência. Reforma da Previdência que... Mas o recesso está chegando. O recesso está chegando e por conta ainda de não harmonia entre a presidência da Câmara, o Rodrigo Maia, com o presidente Bolsonaro, atrasou mais uma vez, né, a leitura do relatório, a votação desse relatório ficou para a próxima semana, talvez terça-feira. E isso está atrasando o cronograma. Então é importante que passe para a Câmara, para a votação, antes do recesso. Porque depois do recesso, a gente sabe, né, um mês, parece que vai voltar tudo ao patamar de antes. Então atrapalha muito, é importante que estados e municípios sejam incluídos nessa reforma. O próprio governador Flávio Dino já é adepto, né, dessa ideia, ele não é mais contra. Ele disse só precisa conversar e dialogar o que tem faltado ainda, pesando a articulação política, e a questão das emendas precisam ser pagas aos deputados. E a sua aposta, Robson? Eu sou pessimista em relação a essa coisa da Previdência. Eu tenho a impressão que ela não vai passar agora. Ela vai ficar para depois e isso vai dar um problema terrível para o governo. Porque o que a gente percebe, a gente conversava aqui fora do ar com o Rubens, o secretário, há um empoderamento, há uma inversão de poderes nesse momento. Para definir isso, o governo que não tem uma boa articulação não consegue. Quem tem mais poder nesse momento é a própria Câmara. Isso. É impressionante, a Câmara, o Maia, ele levanta a voz e o mundo treme. Inclusive agora nesse momento ele está dizendo, ele já está preocupado com isso. Eu não acredito, a minha aposta é que ela não vai passar. Façam suas apostas, resenha vai ficando por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana e até o sábado que vem. Tchau.